Bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço em nome da organização a presença de todos vocês. Bem, o Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância é organizado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e conta com o prestigioso apoio do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard, da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e do David Rockefeller Center for Latin American Studies. Eu convido para compor a mesa, inicialmente, a senhora Regina Vidigal Guarita, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Convido também o senhor Eduardo Queiroz, diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Dr. Jack Shonkoff, diretor do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. Senhor Cláudio Haddad, presidente do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Senhor Jason Diet, diretor de programas do Centro David Rockefeller de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Harvard. E a professora Sandra Grise, professor titular de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E com a mesa composta, neste momento, está aberto o Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Eu passo a palavra, então, à senhora Regina Vidigal Guarita. Bom, é com grande satisfação que recebo todos vocês e dou as boas-vindas para mais um encontro anual promovido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Para aqueles que acompanham a trajetória da nossa entidade, é fácil perceber a evolução desse evento, que nasceu como um workshop fechado e destinado a discutir questões de interesse do momento da Fundação. E hoje é um grande simpósio, realizado em conjunto com parceiros que nos orgulham. O Center on Developing Child da Universidade de Harvard, o David Rockefeller Center for Latin American Studies, a Faculdade de Medicina USP, o INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e a Universidade de São Paulo. Porém, mais recompensador ainda é olhar para a plateia e ver a qualidade do público que conseguimos atrair. São profissionais das mais diferentes áreas, gestores públicos, estudantes e nossos parceiros do terceiro setor. E são essas pessoas que nos dão a certeza, mesmo antes do início do simpósio, de que teremos um grande evento, no qual compartilharemos dúvidas, experiências, erros e acertos. E dessa interação e integração, seguramente surgirão novas formas de atuar em prol da primeira infância. A ciência não para de nos trazer evidências de que os primeiros anos da vida são um período no qual pequenas ações podem ter grandes efeitos. Podem trazer benefícios que vão desde a redução da probabilidade de desenvolver doenças até a redução de criminalidade. Vão desde o aumento da capacidade de aprendizado até o aumento de renda. Mas não basta sabermos disso. É preciso que todos saibam. É preciso que todos saibam como aplicar no seu dia a dia os princípios que promovem o desenvolvimento da criança. É preciso que esse conhecimento seja incorporado nas práticas cotidianas, nos serviços de saúde, de educação e assistência social, nas políticas públicas, e que, finalmente, chegue para as famílias e, sobretudo, para os pais. São atitudes simples que podem mudar toda uma vida. Porém, até que essa atitude simples se torne tão natural a ponto de ser realizada espontaneamente, há um longo caminho a ser trilhado. Uma longa trajetória e que tem início no trabalho de gestão de conhecimento, passa pela comunicação e disseminação para finalmente ser apropriada pela sociedade. Sei que vocês são nossos companheiros nessa trajetória e por isso agradeço a presença de todos. Abro as atividades do Simpósio Internacional da Primeira Infância e bom trabalho para todos.
Regina. Agora com a palavra o senhor Eduardo Queiroz. Bom dia a todos. Bom, vamos ver se eu consigo seguir o meu script aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo, dizer que como diretor da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, eu sinto muito orgulho de ter, como a Regina já mencionou, um público tão qualificado. Nós tivemos muitas inscrições para o simpósio e eu espero que vocês tenham realmente 2 dias de muito aprendizado, muita troca de experiências e que, como a Regina bem disse, nós consigamos fazer com que a primeira infância comece a virar pauta na sociedade brasileira. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre a estratégia de atuação da Fundação, como também das realizações da Fundação em 2011. Na realidade, nós preparamos para vocês um pouco sobre a história da Fundação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade no hall de verem uma apresentação sobre toda a história da Fundação, os nossos projetos. E a ideia é que vocês conheçam um pouco da Fundação, o que nós fazemos, se for o caso, me procurem nossa equipe. Nós estamos buscando parcerias para fazer a primeira infância crescer no Brasil. A Fundação, a gente tem um sonho grande. Às vezes eu acho que nós somos ambiciosos demais, mas a gente não desiste desse sonho, que é pensar na primeira infância como algo fundamental para o crescimento de um país, para o desenvolvimento de um país. Na realidade, a primeira infância ela é o começo de tudo. A primeira infância é a formação da base de um indivíduo. E acho que todo mundo, nós sabemos que os indivíduos eles formam a base de um país. Hoje está na moda o tema educação, né? Na realidade, ainda bem que está na moda o tema educação. Se a gente pensar 20 anos atrás, pouquíssima gente falava sobre educação. Hoje, muita gente fala sobre educação, e com razão. Mas que nós temos percebido, hoje tem o INSPER, na realidade o Naércio, mais especificamente que está aqui representando também o INSPER, e outras pessoas, outros parceiros aqui. Acho que me falaram que o Pedro está aqui, o Pedro Vilares, da Natura, está aqui. O pessoal tem feito um trabalho maravilhoso para melhorar a educação brasileira, entre outros, Todos pela Educação, os parceiros da educação. Agora, a gente tem visto que muita gente tem trabalhado a educação com crianças mais velhas, sendo que a primeira infância, de alguma maneira, ela tem sido relegada a segundo plano. Nós sabemos que as crianças, quando elas chegam na escola, muitas vezes elas já chegam com problemas. Então, por melhor que seja o trabalho do professor ou da própria escola, a criança ela vai estar começando atrás. E não é justo para ninguém começar uma corrida atrás. A gente sabe que essa corrida é um direito das nossas crianças, das crianças brasileiras e das crianças do mundo inteiro, começarem essa corrida na mesma linha. Nós sabemos também que 18% das crianças brasileiras, elas estão em creches, mas o restante está em casa. Então, o trabalho ele precisa ser feito
para a sociedade e com a sociedade, né? As famílias precisam saber da importância de cuidar das suas crianças. O que precisa ser feito em casa, o que aquele vizinho precisa fazer, que cuida da criança, da pessoa que vai trabalhar, aquele amigo que cuida. A gente sabe que a universalização das creches, na última eleição a gente escutou muito falar sobre a construção de 6.000 creches, todos os candidatos falaram em construção de creche. A gente sabe que só colocar criança em creche não é o bastante, e nós temos hoje aqui pesquisadores da USP, de Harvard, que vão falar um pouco o que a ciência tem provado sobre o quão importante é as famílias saberem e a sociedade saber o que precisa ser feito para que nossas crianças cheguem com qualidade. Difícil falar qualidade, né? O que é qualidade? Mas que nós tenhamos uma educação eficaz em casa e nas creches e na pré-escola. E no posto de saúde, e aí assistência social, saúde, educação. Então, eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho sobre a Fundação. O que a gente tem feito? O que a Fundação tem feito, né? Na realidade, a estratégia programática da Fundação, antes de começarmos qualquer projeto, nós vamos a campo para tentar identificar o que já se fez a respeito desse projeto que a gente está pensando, buscando os aprendizados positivos e negativos. E, sempre que possível, parceiros, como eu já mencionei. A Fundação ela tem como objetivo não trabalhar sozinha. E, quando nós falamos em parceiros, nós falamos em parceiros do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Com base nesse conhecimento, que muitas vezes já está ocorrendo, já está sendo trabalhado, nós buscamos aplicar, testar, avaliar e gerar novos conhecimentos. Então, para não estar repetindo nada que já foi feito, por isso que a parceria é sempre importante, por isso que a Fundação está sempre de portas abertas. Nós estamos sempre querendo escutar os parceiros ou pessoas que venham conversar com novas ideias para a Fundação e com a Fundação. Qual é o nosso objetivo com tudo isso? Eu vou falar depois um pouquinho dos projetos, mas o nosso objetivo é buscar a sistematização e a disseminação desse conhecimento. Na realidade, a Fundação ela busca, com isso, criar um aprendizado. De novo, eu vou até me repetir aqui, dos pontos positivos e negativos, é sempre um aprendizado. Para quê? A gente busca sistematizar isso e disponibilizar para outros parceiros, outras ONGs, governos, ou mesmo empresas que tenham projetos sociais, que queiram usar esse conhecimento que a gente trabalhou, aprendeu, e a gente disponibiliza isso para esses parceiros. Na realidade, o objetivo é buscar transformar as práticas, aprimorar as políticas públicas, sempre com um olhar voltado para as famílias e as crianças brasileiras. Então, nós trabalhamos com os parceiros, mas o nosso objetivo final são as famílias e as crianças. Se a gente não conseguir ter impacto nas famílias e nas crianças, a gente não está tendo um sucesso. Então, eu vou repetir novamente, nós somos ambiciosos, mas eu acho que nós temos que ser ambiciosos. O país está crescendo, nós sabemos, mas tem muito trabalho para ser feito. Eu vou anunciar agora, falar um pouco das principais ações. Então, uma das nossas parcerias, que com muito orgulho nós fizemos em 2010, e esse ano ela se concretizou,
foi uma parceria com a FAPESP. Acho que eu não preciso falar da FAPESP, todo mundo conhece aqui a FAPESP. Nós fizemos, junto com a FAPESP, a gente entrou com parte dos recursos, a FAPESP entrou com parte dos recursos, nós levamos a ideia para a FAPESP gostou da ideia, topou fazer a parceria, e a publicação de um edital de chamada para projetos de pesquisa de processo. Está cortando ali, mas pesquisa de processo sobre a primeira infância. O que está sendo feito no Brasil inteiro? O que tem gente fazendo, né? Isso é importante a gente saber, para nós não estarmos repetindo nada, vendo o que já tem de aprendizado, o que pode ser feito, o que pode ser replicado. Então, foram apresentados 25 projetos de pesquisa. 15 estão, vamos dizer, na fase final. E, em 2012, a ideia é que a gente comece, aí, que esses pesquisadores já comecem a trabalhar em cima dessas pesquisas. Um outro grande projeto nosso, que também é com muito orgulho, e é um projeto que a Fundação tem trabalhado muito fortemente, é uma parceria com 6 municípios e uma região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, Cidade Ademar, mais especificamente. Nós, junto com esses municípios, e quando eu falo parceria, é parceria mesmo, não é a Fundação levando nenhum conhecimento específico para esses municípios e colocando para esses municípios, olha, é isso que a gente sabe, é isso que vocês têm que fazer. A gente sabe que isso não funciona. Nós construímos junto, a gente, estou vendo aqui na plateia, tem municípios, tem um pessoal de municípios, dos municípios amigos, dos parceiros, nós construímos juntos um programa de primeira infância com esses municípios e com a OS Santa Catarina, sendo mais específico, aqui em São Paulo, em Cidade Ademar, de capacitação das pessoas que trabalham na ponta, porque, na realidade, são essas pessoas, quando eu digo as pessoas que trabalham na ponta, são as pessoas que estão na creche, nos postos de saúde, trabalhando na assistência social, são essas pessoas que vão estar atendendo a população, são essas pessoas que vão estar conseguindo falar com as famílias, falar com as crianças. E a ideia é levar, junto com o município, junto com uma ONG local, levar capacitação para essas pessoas. O que é um sonho, a gente tem conseguido, eu posso dizer que a gente tem conseguido, é a busca da atuação intersetorial. A criança é uma só. A Secretaria de Saúde, ela não pode olhar a criança como uma pessoa, a educação como outra pessoa e a assistência social como outra pessoa. A criança é a mesma, a gente sabe disso, e eles têm que trabalhar em conjunto, e a gente tem tido, eu diria, um relativo sucesso, um sucesso bom com essas secretarias. E, falando em números mais especificamente, nós conseguimos, junto com os municípios, capacitar aproximadamente 2.000 profissionais. E esses profissionais estão replicando isso. A ideia é eles estarem replicando isso. O município assumir a primeira infância como uma política pública. Isso tem acontecido nos municípios. São Carlos, Itupeva. Eles fizeram uma semana do bebê. Então, o município tem município que já fez virar lei, né, a semana do bebê, valorizando exatamente... alguém já levantou falando que eu tenho 5 minutos, preciso acelerar. Valorizando a primeira infância. Bom, mais uma parceria que também muito nos orgulha, é uma parceria com a USP. Vocês viram aí fora, e eu vou falar daqui a pouquinho, sobre uma outra parceria com a escola, com a Faculdade de Medicina, mas nós fizemos uma parceria com a Escola de Enfermagem. As enfermeiras, elas estão lá na ponta, a gente sabe disso. Os doutores são importantes, os médicos são, mas as enfermeiras, eu escutei muito que quem manda no hospital são as enfermeiras. E essa parceria a gente fez com a Escola de Enfermagem da USP. A ideia nós estamos fazendo um curso de especialização, a primeira turma tem 42 alunos, na realidade, infelizmente, nós tivemos que
vamos dizer, falar não para muitas pessoas interessadas, mas é um projeto piloto, né? E a ideia é estar replicando isso. E, bom, se tiver boa aceitação, que nós colocamos ali, mas eu acho que já teve uma boa aceitação, né? O curso pode ser absorvido pela USP. Então, a ideia é isso virar algo constante ao longo dos anos. E mais uma parceria, né? Como eu falei para vocês, nós não gostamos de trabalhar sozinhos. Essa parceria com o Banco Mundial, nós estivemos visitando o Banco Mundial, já tem uma parceria antiga, que foi a publicação do livro da Mary Young, sobre a primeira infância. A Mary Young está aqui. E nós conversamos com o Banco Mundial e aí encontramos uma outra oportunidade de parceria, que é a revisão, a tradução, a publicação de um estudo sobre a educação infantil no Brasil. Como é que está a educação infantil no Brasil? Como é que as nossas crianças estão se preparando para chegar com 7 anos, né, e ir para a escola? E vocês, a gente vai estar lançando essa parceria aqui, e vocês vão estar recebendo essa publicação gratuitamente, como nós colocamos aqui. E, por último, o nosso portal. A ideia, nós tínhamos um site, com a nossa ambição, nós montamos um portal com o foco de disponibilizar conteúdo sobre o desenvolvimento da primeira infância. E o nosso sonho é que esse portal ele seja um canal de interação com os públicos de interesse da Fundação. Então, que nós sejamos um hub, né? Que as pessoas tragam informações, levem informações, e a ideia é que nosso portal seja aí um lugar que as pessoas possam vir buscar conhecimento, trazer conhecimento e buscar conhecimento. E, por último, agora, rapidamente, falando sobre nossos eventos anuais. Em 2007, nós fizemos um workshop em desenvolvimento de 0 a 3 anos. 2008, avaliações de projetos de primeira infância. 2009, comunicação de projetos sociais. 2010, parcerias e redes. E esse ano, que é algo, a gente está fazendo algo maior, como a Regina bem comentou, que é um investimento na primeira infância. E com grandes parceiros, né? Com Harvard, com a USP, aqui representada pela Faculdade de Medicina, e com o INSPER, né? E, então, estamos dando mais um passo junto com vocês esse ano. Bom, agora, falar um pouquinho dessa iniciativa, né? Eu tenho falado das parcerias, a Regina já comentou. O que a gente pretende fazer com essa parceria, com essa nova iniciativa que a gente está trazendo para vocês em primeiríssima mão hoje? São 4 parceiros, como eu já comentei. Bom, a Fundação é um dos parceiros. O Center on the Developing Child, de Harvard, é outro parceiro, representado aqui pelo Jack, a equipe do Jack Shankoff, que está aqui, que é o diretor do centro, e vai falar daqui a pouquinho para vocês. Daqui a pouco o rapaz ali vai levantar de novo a placa, eu vou ter que acelerar mais ainda. Mas o Center on the Developing Child é um dos parceiros. E o Dr. Class, o David Rockefeller Center for Latin American Studies, que, na realidade, é Harvard aqui no Brasil. O Jason Diet, que é o diretor, está na mesa conosco. São 2 parceiros importantíssimos. Acho que mudou o som, né? Comecei a falar mais perto. Outro parceiro muito importante, a USP e a Faculdade de Medicina da USP. A USP é referência, a gente sabe. Aqui no Brasil, a USP é a referência de escola. Eu acho que eu não preciso falar muito da USP. Então, muito nos orgulha também ter a USP como nossos parceiros. E o INSPER? O INSPER é uma instituição relativamente nova, que a equipe do INSPER conseguiu fazer com que o INSPER se tornasse já uma referência em muito pouco tempo. Antigamente, nós escutávamos muito falar de
Getúlio Vargas e a própria Escola de Economia e Administração da USP, e agora sempre faz tempo já que eu tentei buscar estágio e posição de trainee, mas agora o INSPER está sempre brigando aí, né? Quando a gente olha o pessoal pedindo estagiário e trainee, o INSPER está sempre na lista. E representado pelo Centro de Políticas Públicas, que o Naércio está aqui, é outro parceiro que também muito nos orgulha. Uma instituição ágil, com pessoas muito qualificadas, e que hoje também é uma referência na área de economia e administração, e eu ouvi falar que vocês estão crescendo aí, né, Cláudio? Mas não sei se já é oficial, mas acho que outros cursos virão. Qual que é o objetivo de todos nós? Contribuir para o aprimoramento dos serviços e das políticas públicas que envolvem a primeira infância, por meio da tradução do conhecimento científico para uma linguagem acessível a todos. O que isso quer dizer? Nós estamos, de alguma maneira, trazendo para o contexto brasileiro uma experiência que o Center on Developing Child, da Universidade de Harvard, fez um trabalho junto com outras instituições, que eles perceberam que pesquisas eram feitas sobre a primeira infância em diversas áreas, mas a grande maioria delas ou era guardada na gaveta, ou o pesquisador tentava falar com as pessoas e ninguém entendia nada. Então, eles, há pelo menos 10 anos, e o Jack vai falar, eles têm feito um trabalho junto com um think tank chamado Frameworks, que também aqui está representado, tem um amigo nosso aqui, um parceiro nosso aqui na plateia hoje, feito a tradução para quem faz as políticas, para os formadores de opinião, para a mídia, do que a ciência encontrou, o que a ciência tem encontrado sobre qual é o impacto da primeira infância, uma boa primeira infância ou não. Então, esse é o nosso objetivo. E eu acho, a Sandra vai falar um pouquinho da Faculdade de Medicina, a gente já começou com trabalhos essa semana e eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Então, a USP e o INSPER trazem conhecimento científico no contexto brasileiro. Não adianta nós trazermos Harvard para cá para querer dar aula para nós, né? Tem um contexto americano. Eles conhecem muito bem o contexto americano, conhecem muito bem o que se passa lá, mas aqui a parceria de instituições brasileiras é fundamental. Harvard tem um conhecimento científico. Nós todos sabemos como Harvard é em relação a trabalhos, a pesquisa, e eles têm o know-how da tradução, e que a gente está trazendo para o contexto brasileiro. E a fundação, né? Vocês podem dizer, bom, o que a fundação está fazendo no meio desses peixes tão grandes? A fundação ela vai trabalhar a tradução para o contexto brasileiro. O nosso objetivo é gerar e disseminar conhecimento. Então, nós vamos trabalhar junto com esses parceiros a estratégia de disseminação. E a Fundação quer buscar outros parceiros para disseminar todo esse conhecimento científico para a sociedade, para as famílias. Bom, eu queria agradecer a todos vocês. Eu tenho uma última surpresa, que é um vídeo, que é um pequeno exemplo do que foi feito lá fora pelo Center on Developing Child, junto com seus parceiros, e nós traduzimos para o Brasil, porque, na realidade, nós acreditamos, quando a gente viu esse vídeo, pode parar um pouquinho? Porque, obrigado. Quando a gente viu esse vídeo, a gente viu que tinha tudo a ver com o contexto brasileiro também. Então, a gente fez um trabalho de tradução efetiva do que um pequeno exemplo. Não achem que é isso que a gente vai fazer isso e muito mais. É um pequeno exemplo do que a gente vai estar pretendendo fazer para traduzir esse conhecimento científico. Pode começar. Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria?
A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. Muito obrigado, senhor Eduardo Queiroz. Nesse momento eu chamo então para falar o Dr. Jack Shonkoff, diretor do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. I'll be very brief because I get a lot of time to talk a little bit later. So I just want to say on behalf of my colleagues at the Center on the Developing Child at Harvard that it's an absolute honor and a privilege for us to be part of this new partnership. We're very excited about sharing with our new colleagues and friends in Brazil what we've learned from our work in the United States, and are looking forward to learning as much from you as we're able to share from our own experiences. So thank you very much for this opportunity, and we're pleased to be here. Muito obrigado, Dr. Shonkoff. E agora com a palavra o senhor Cláudio Haddad, presidente do INSPER. Eu só queria dizer que é uma honra muito grande, quer dizer, o INSPER, através do Centro de Políticas Públicas, estar participando, digamos, desse trabalho. Nós somos uma escola de economia e administração, mas a beleza desse projeto é que justamente podemos ter pessoas que justamente trabalhando com a Escola de Medicina da USP, Harvard e a Fundação Vidigal, quer dizer, unirmos forças com conhecimentos complementares dentro de um projeto que é de extrema importância para o país. Eu não vou adicionar ao que já foi dito pelo Eduardo e pelo vídeo, digamos, bacana que ele mostrou, mas na realidade, quer dizer, vários estudos já foram feitos sobre o impacto da experiência educacional na primeira infância sobre o desenvolvimento das crianças, depois viraram cidadãos, quer dizer, que participaram, digamos, de experiências semelhantes. Eu estou falando de estudos como o Perry, o Head Start nos Estados Unidos, um economista de Chicago, James Heckman, assim, prêmio Nobel, mostrou que investimentos na primeira infância geram retornos de mais de 7% ao ano. Aqui no Brasil, com essas taxas de juros altas, isso parece baixo, mas, na verdade, quando a gente desconta risco, são retornos permanentes, extremamente altos, sem levar em conta, evidentemente, todo o aspecto moral e ético
que, quer dizer, não é de só menos importância, é tão importante ou mais, quer dizer, que o aspecto econômico envolvido nisso. Pessoas que passaram, digamos, no Projeto Perry e no Head Start, elas tiveram muito mais probabilidade de completar o ensino médio, muito menos probabilidade de se envolverem em criminalidade e serem presas, muito mais probabilidade de completarem uma faculdade e, evidentemente, virarem mais cidadãos efetivos e, portanto, contribuírem mais para o crescimento do capital social e o crescimento econômico do país. O desafio que eu vejo é, quer dizer, transformar todo esse conhecimento, tudo que nós vamos aprender aqui, em uma política pública eficiente e eficaz. Eficiente em termos de custo e eficaz em termos de resolver e realmente ter impacto. Isso é que eu acho que nós vamos discutir aqui, esses 2 dias. Tenho certeza que teremos discussões extremamente profícuas e agradeço a todos, agradeço aqui os colegas da mesa, quer dizer, pela oportunidade, quer dizer, estarmos trabalhando juntos nisso. Obrigado. E agora o Sr. Jason Dyett, do David Rockefeller Center for Latin American Studies, fará os seus cumprimentos iniciais. É um grande prazer poder estar aqui. Queria agradecer muito aí os parceiros, principalmente a Fundação Maria Cecília, por organizar este evento. Eu acho que a importância da primeira infância e assim o desenvolvimento da criança ficou... Eu sou leigo em relação ao tema, mas a importância disso, obviamente, ao longo da vida, é tremenda, mas é uma coisa extremamente complexa. E o foco do nosso escritório da universidade, que existe aqui no Brasil há 5 anos, é de entender um pouco as complexidades, as oportunidades que existem dentro de uma grande universidade multidisciplinar e um país muito diverso, com muitas oportunidades, regiões diferentes, características diferentes e também oportunidades fantásticas. E eu acredito que estamos num momento extremamente interessante da internacionalização do Brasil e dos Estados Unidos de formas complementares. Então, Estados Unidos e para o Centro de Desenvolvimento da Criança em Harvard, é uma primeira iniciativa fora dos Estados Unidos, pegando conhecimento que é aplicável no mundo inteiro, mas que também precisa muito do contexto local, e eu acho que assim é um ambiente extremamente rico para o aprendizado de ambas as partes. Então, a gente sabe que a gente está no início de um caminho muito longo, mas extremamente felizes com a qualidade dos parceiros e a complementaridade que existe. A Fundação Maria Cecília de Souto Vidigal aqui e um Centro de Desenvolvimento da Criança em Harvard. Todo o conhecimento que tem de grandes universidades brasileiras como a USP e FMUSP e a integração das disciplinas que é fundamental para o sucesso e os praticantes que realmente estão na ponta para fazer as diferenças acontecerem. Então, é um grande prazer poder participar no nosso papel de casamenteiros. Eu chamo finalmente a professora Sandra Grise, professora titular de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quero agradecer inicialmente ao convite por fazer parte desse evento e, inicialmente, gostaria de manifestar, em nome da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a honra por estar presente dentro dessa parceria. De um lado, a universidade é sempre, no Brasil, a principal responsável pela pesquisa, mas, de outro, a pesquisa no Brasil só tem sentido se ela estiver voltada para as necessidades do povo brasileiro. E esta é a situação que nos encontramos aqui. A pediatria, dentro do cenário nacional de pesquisa, é quem está mais voltado ao avanço do conhecimento, no sentido do crescimento e do desenvolvimento, com vistas a um adulto saudável e produtivo. No entanto, muitas vezes a universidade fica dentro do seu mundo, de uma certa forma, às vezes, com um certo isolamento, e acaba produzindo conhecimento muito dentro do contexto internacional. Este chamado
para fazer parte dessa parceria, de alguma forma, traz a universidade para dentro das necessidades e da realidade da população brasileira. Por esse motivo, então, antes de iniciarmos esta fase do encontro, que é o simpósio que estamos iniciando nesse momento, nós tivemos, nos 2 últimos dias, um fórum científico sobre desenvolvimento infantil. Nós contamos com isto, com a equipe do professor Jack Shankoff, que está aqui, que fará a próxima apresentação, e tivemos a participação de cerca de 40 pesquisadores nacionais que representavam os principais grupos dentro da sociedade científica brasileira voltados para projetos de pesquisa em desenvolvimento infantil. Foram 2 dias bastante produtivos, onde, pelo menos, alinhamos 3 eixos de pesquisa, formando uma rede de pesquisadores nacionais, todos eles voltados dentro dos princípios que estarão sendo discutidos aqui durante esses nossos próximos 2 dias. Então, gostaria de levar ao conhecimento de todos que esta comunidade científica reunida durante esses 2 dias, chegamos a proposta é de trabalharmos em 3 eixos, voltados sempre para a realidade nacional. O primeiro eixo é a expressão gênica e a influência do meio ambiente. Meio ambiente aqui entendido, não só meio ambiente físico, mas emocional, nutricional, condições gestacionais. E como vocês puderam ver nesse breve vídeo que o Eduardo acabou de apresentar, mas que será motivo, em grande parte, da apresentação do professor Jack, o ambiente é quem influencia a expressão gênica e o potencial de cada um. Se realmente nós não entendermos bem a influência do meio ambiente dentro do contexto brasileiro e, desta forma, podemos propor ou contribuir para as bases das políticas públicas ou dos programas ou das intervenções, realmente nós poderemos deixar de lado uma parte bastante importante do conhecimento. Enfim, um dos eixos vamos tentar trabalhar muito em relação à influência do meio ambiente dentro do contexto brasileiro e a expressão gênica, que nós vamos poder ver muito bem na apresentação do professor Jack. Um segundo eixo, nós vamos trabalhar muito em intervenções precoces e impacto na saúde biológica, saúde em todo o seu contexto, saúde mental, mas principalmente também na capacidade produtiva de cada um. E um terceiro eixo, como é muito importante dentro das decisões de programas, intervenções, ações e principalmente das políticas públicas, o eixo de intervenções precoces e produtividade econômica. Bom, para isso, como vocês puderam ver, são 3 eixos multidisciplinares. Contaremos com todas as áreas da saúde, como também com a área da economia, aqui representado pelo INSPER, e, principalmente, com a experiência e com o alcance da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. De tal forma que teremos aí, me parece, uma parceria muito feliz com toda a experiência e toda a grande contribuição, talvez a melhor que pudéssemos ter, que é do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade da Harvard. Estaremos com toda essa rede formada de pesquisadores que a Faculdade de Medicina tem a honra de simplesmente ser a organizadora e a interlocutora. O INSPER, como nós acabamos de ver, e toda a necessidade de termos a produção, a avaliação econômica de todas as propostas, e o escritório da Harvard aqui, que, como o nosso amigo Jason acabou de dizer, é um excelente cupido, não é? Porque ele fez aí, provocou um casamento de várias instituições. Quero voltar a dizer que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, volto a dizer que está honrada por participar desta parceria.
Temos uma grande expectativa na produção científica que virá daqui para frente dentro desses 3 eixos que eu acabei de enunciar, e que nós possamos realmente contribuir para a construção de uma sociedade melhor, mais produtiva, e realmente realizarmos este sonho que todos nós temos comentado ou temos ouvido tanto falar, que o Brasil está acontecendo. Mas realmente precisamos firmar melhores as nossas bases para que o Brasil possa realmente acontecer. E, para isso, nós temos que cuidar do desenvolvimento infantil. Muito obrigada a todos, muito obrigada à Fundação Maria Cecília Vidigal por essa ocasião.